Bom dia, meus monstrinhos. Aqui é o professor 333 do canal A Pedagogia do Deprimido. E a aula de hoje é sobre política. O conteúdo é Congresso Nacional, Quartel das PMs, 2026, a eleição de fardas. Continue aqui com a gente e vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto. Antes de me aprofundar nessa conversa, quero informar que sou filho de bombeiro da Polícia Militar de São Paulo. Meu pai foi assassinado em um assalto em 1996. Há 30 anos, éramos muito ligados e o sonho dele era me ver de farda. Bem, nesse ponto, eu nunca nem de longe desejei realizar seu sonho. Faz parte, e só para constar, tenho muitas saudades dele. Uma das frases que ele sempre me dizia, muitas vezes, desde a minha infância até a adolescência, que constantemente me lembro quando acabo de fazer uma bela merda, é a seguinte: puta que eu pariu, Júnior! De novo! E como eu tenho a sensação de estar prestes a cometer outra, quis registrá-la aqui. Outra coisa, embora sendo de esquerda até o cerne dos meus ossos, a ponto de se me abrirem o peito, muito possivelmente encontrarão entranhado em mim uma foice e um martelo, não comungo da crença de muitos dos meus pares canhoteiros que bandidos, não confundir com marginais, que são as pessoas que vivem à margem da sociedade por falta de opção ou por escolha, são, na realidade, revolucionários primitivos. Dá até dor no peito ouvir um bostejamento desses, mas, acreditem, eu já ouvi em uma reunião profissional. Desculpem, mas desculpem mesmo a minha ignorância, mas para mim não é sano comungar desta ideia. Eu não acredito que dois caras em uma moto caçando senhorinhas indo trabalhar às 5 horas da manhã um dia terão consciência política para uma reação crítica contra o capitalismo e a exploração inaceitável do trabalhador. Não dá para ter tal esperança e para mim essa turma já é carne queimada e por eles muito pouco há que se fazer além de torcer para não serem transformados em mais um número nas estatísticas de mortos violentamente e possam ser resgatados por algum trabalho religioso nas penitenciárias. Mas bem, vamos ao que interessa, tentar chegar a uma conclusão sobre o tema policiais e política. A cada eleição, seja municipal, candidatos a vereadores e prefeitos, ou geral, candidatos a deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidente da República, vemos aumentar o número de meganhas. Gíria marginal para identificar policiais, se candidatando aos cargos que listei anteriormente, com maior preferência a cargos do Poder Legislativo, e nesta eleição de 2026 não será diferente. Se em 2022 tivermos no estado de São Paulo aproximadamente 135 candidatos ligados à segurança pública, não será surpresa que na próxima eleição este número se mantenha ou até mesmo aumente. Não, por favor, não! Por favor, não me prendam! Não, legislativo não! Mergulhados até o pescoço no discurso da segurança pública, vociferando a todo momento que a sociedade vive um caos de insegurança, que o tráfico está destruindo as relações familiares, que já não é possível andar tranquilamente pelas ruas sem ser assaltado, roubado, furtado, assassinado ou, quem sabe, abduzido por seres de outros planetas ou dimensões, disparando palavras a cada frase
que aumentam a sensação de desamparo e que, para ser o mais direto possível, só servem para elevar ainda mais o distanciamento social, o esvaziamento das ruas e a crença de que a cada esquina há um criminoso esperando o cidadão de bem, como eles gostam de dizer, mas que eu me pergunto sempre, de bem com quem? E quais são as propostas desses profissionais da segurança pública para se lidar com a insegurança pública? Mais polícia ostensiva, mais vigilância, mais violência, mais armas, mais leis. Algo que eu reconheço fazer sentido sim. Agora os comunas que me ouvem vão dizer que sou pelego, mas quer saber? Vão se também, antes que eu me esqueça. Mas só isso, ou mesmo começar por essas questões, não resolve nada. Há muitas outras variáveis nessa equação que precisam ser resolvidas antes destas, para começarmos a reconhecer mudanças sociais que podem até descartar a necessidade das intervenções propostas por eles. Além do mais, quem se candidata pelos partidos que essa turma se candidata, que apoia governo, que propõe e faz a terceirização de empresas e serviços públicos, sendo eles mesmos servidores públicos, que adoram uma greve de professores para demonstrar todo o seu amor pela categoria e distribuir carinhos com balas de borracha e cacetetes nos profissionais da educação, devem ser, no mínimo, admirados à distância e com muitas, mas muitas ressalvas mesmo. Nunca vi sequer um policial candidato a cargo no legislativo ou no executivo mencionar a necessidade de justiça social neste país onde o abismo entre as classes sociais é gritante e berra a todos ouvidos e olhos que só não vê quem não quer. Nunca vi um deles acompanhando e apoiando manifestações populares na frente de secretarias municipais ou estaduais, de ministérios federais, cobrando a melhoria dos serviços públicos como educação, saúde e até mesmo a porra da segurança pública, da qual esses cidadãos, com o cérebro mais quadrado do que um cubo mágico, pois este ainda se move, vivem reclamando que precisa melhorar. Mas de onde surgiram essas figuras? Os mais conhecidos no momento, que até os anos de 2010, antes de se reformarem da Polícia Militar de São Paulo, apareciam nos programas de televisão. Me nego a chamar esses espreme que sai sangue de jornais e seus obesos e histriônicos apresentadores de jornalistas, sempre dando informações sobre ocorrências criminais e suas opiniões cheias de achismos, como este vídeo aqui, mas pelo menos eu reconheço que entendo bulhufas do tema. Mas atualmente a sociedade vive um momento onde daqui para frente é só para trás. E as redes sociais, principalmente aquelas que se assemelham a canais de TV, deram mais reverberação a estes cidadãos, seja nos canais de todo e qualquer matiz, seja nos podcasts que glamorizam as ações muitas vezes questionáveis desses senhores, enquanto agentes de segurança pública. Alguns até beiram a fabricação de provas contra si mesmos, confessando malfeitos como agredir pessoas usuárias de substâncias, presenciar abusos de autoridade e prevaricar, não denunciando a chefia aos órgãos competentes, coações em ocorrências e por aí vai. Tudo isso para a alegria da patuleia, que se regozija com a violência pela violência, inócua em si mesmo, só demonstrando o nível de inaptidão para o cargo desses senhores que conseguiram se aposentar
mesmo com tantas demandas a serem analisadas em suas ações de policiamento e privadas. E como esses candidatos que têm a militância política não partidária enquanto cidadãos ativos e conscientes de sua importância na transformação da sociedade, comparável a de um pé de alface murcho, que entendem de educação, saúde e segurança pública, economia, o mesmo que um chimpanzé com severas restrições cognitivas entende de física nuclear. Isso, eu devo confessar, nem eu entendo ou me atrevo a dar o pitaco. Conseguem espaços nas legendas partidárias. A resposta é simples, meu caro. Eles são puxadores de voto. Segundo a definição do site da Câmara dos Deputados Federais, puxador de voto são aqueles candidatos que obtêm número significativo de votos acima do quociente eleitoral ou como percentual dos votos válidos depositados nas urnas e concorrem assim para puxar a eleição de candidatos menos votados. E sabe por quê? Eles saem candidatos e aí você reclama. Quando eles se elegem, eles puxam um monte de gente que não teve voto suficiente para ser eleito. Só que é a cacicada dos partidos, são as pessoas que mandam no partido, mas não tem visibilidade, não tem alcance com o eleitorado. Então os partidos lançam esses puxadores de voto, que chegam a ter 1 milhão, 1,5 milhão de votos, 800 mil votos. Eles têm mais votos do que precisam para se eleger e acabam puxando a cacicada do partido, que é quem vai chegar lá na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados Estaduais, na Câmara dos Deputados Federais e no Senado e realmente mandar, realmente fazer política, realmente organizar os grupos para conquistar aquilo que eles têm por interesse. Então, quando você vota em um cidadão desses, um PM, porque você viu no YouTube, gostei do que ele fala o que eu penso, ele fala o que é certo, você não está elegendo só ele, você está elegendo aquele cidadão que vai aparecer no próximo escândalo, sendo denunciado por emenda parlamentar que foi desviada. Você vai estar elegendo aquele cidadão que criou uma legislação para favorecer banqueiro, favorecer empresários e que vai votar contra a CLT, vai votar contra os direitos do trabalhador, vai votar contra a aposentadoria, mas a escolha é sua, meu amigo. A escolha é sua, porque como é direito de qualquer cidadão brasileiro se filiar a um partido político e pleitear uma legenda para candidatura e ser eleito e tomar posse do seu cargo, também é direito do eleitor refletir sobre cada um dos candidatos e escolher aquele que melhor se encaixa no seu viés ideológico. Então, todo mundo tem direito aqui, inclusive eu, de falar. Mas por que muita gente vota nesses candidatos envolvidos na segurança pública? Envolvidos não no mau sentido, mas que eles estão ou são oriundos da segurança pública. Porque grande parcela do eleitorado tem fetiche por farda. Algumas pessoas alimentam o doce sonho que a disciplina militar seria a ferramenta transformadora da sociedade por si só, ou fantasias tórridas com militares das mais diversas patentes lhes possuindo, ou aos seus companheiros com a virilidade de um búfalo ou um garanhão no cio. Só pode ser isso. Não encontro outras explicações. Se você tiver alguma, por favor, deixa aqui nos comentários para eu tentar
entender essa particularidade do nosso processo eleitoral. Se você, com estômago para ver esse vídeo até aqui, conseguir me explicar como um efetivo de aproximadamente, olha só, aproximadamente, segundo o portal da Transparência Pública do Estado de São Paulo, 80.586 praças ativos referente ao exercício de 2025, consegue eleger um total de 8 deputados federais. Essa quantidade de praças não conseguem eleger 2 vereadores para a Câmara da cidade de São Paulo sozinho. Eu paro por aqui, se você conseguir me explicar como isso acontece. Mas nós sabemos que a grande maioria dos seus votos vieram de eleitores que o seguem em redes sociais ou em programas de televisão, que exploram a miséria social para garantir a sua audiência. Portanto, para mim, é preciso que todos nós, eleitores deste ou daquele viés ideológico, direita, esquerda, centro ou religioso, ateu, protestante, evangélico, de matriz africana, judeu, islâmico, budista, não interessa qual. É necessário que nós analisemos melhor quem será digno do nosso voto. Se pessoas realmente engajadas em atividades, em propostas capazes de transformar o nosso país, ou em candidatos sem a mínima ideia da importância do cargo, e que muito provavelmente votarão em propostas sem um mínimo de compromisso com as expectativas da população que os elegeu. Nossa aula termina por aqui. Eu quero agradecer a atenção de todos e a gente se encontra em breve. Não se apruma não, João.